Oi, pessoal. Eu sou a Ana Luísa Guimarães. Eu sou especialista em literatura para infância pela Casa Tombada, em São Paulo. Há cerca de 5 anos eu me dedico a estudar esse assunto. Eu tenho um projeto chamado Biblioteca Amarela, que começou de forma itinerante aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Petrópolis, onde eu moro. Então, tudo começou, na verdade, com o meu acervo de livros, que eu já juntava há alguns anos, né, como pesquisadora. E eu comecei a emprestar para algumas crianças, amigos dos meus filhos, e a coisa foi crescendo no boca a boca até que eu formalizei o negócio, criei uma bolsinha em que as crianças levavam para casa 3 livros emprestados todo mês, uma curadoria minha, pagando uma assinatura de R$ 35. E esse serviço foi crescendo, foi crescendo. As pessoas começaram a ter o desejo de comprar os livros, não só de pegar emprestado. Então eu comprei uma mala, botei alguns livros para vender dentro, comecei a vender na casa das pessoas, em eventos, em escolas, e isso foi crescendo. E hoje eu tenho um espaço aqui em Itaipava, da Biblioteca Amarela, onde eu recebo as pessoas com hora agendada, hora marcada, para venda de livros, para empréstimo, consulta. Então hoje as famílias vão até lá, escolhem seus livros com a minha ajuda. Eu sou completamente apaixonada por esse assunto, então eu fiquei muito feliz de me convidarem para o Festival Estar Bem, para trocar um pouquinho com vocês sobre isso, do quanto é potente essa literatura nesse momento, principalmente, na vida, né? Mas nesse momento em especial. E eu acho que eu posso começar falando um pouquinho para vocês do quanto é importante, né, essa literatura estar dentro de casa, né? A literatura dentro de casa, ela tem um outro significado. É importante a gente falar que literatura infantil é literatura no geral. Ela tem muito a ver com disponibilidade, né, com afeto, com troca, né? E com certeza esses livros dentro de casa, sendo lidos pelos nossos pais, eles têm um outro sentido, né? A escola muitas vezes coloca essa literatura num lugar de obrigação, né? E isso às vezes causa até um efeito contrário nas crianças, né? Um efeito de rejeição àquilo. Então, quando a gente traz ele para dentro de casa, para esse momento de disponibilidade, é um outro efeito, né? E quando eu falo disponibilidade, a gente está vivendo um momento agora, principalmente, em que está todo mundo dentro de casa, né? Os pais estão presentes dentro de casa, mas estar presente não significa estar disponível. Mas quando a gente para ler com o filho, não tem opção. A gente tem que estar ali 100%, né? Senão não tem leitura, não tem troca, nada acontece. E quando a gente vai ler a literatura adulta mesmo, a gente tem que estar disponível para com a gente também, né? Para entrar naquela história, para ler aquilo com atenção. Então, literatura, no geral, é sobre disponibilidade, né? E essa disponibilidade que hoje em dia é tão rara, né? A gente muitas vezes está num lugar, mas não está disponível, né? Não está atento, não está 100%, não está inteiro. Por isso que eu falo que a literatura ela é uma ferramenta muito, muito potente, principalmente nessa relação entre pais e filhos, entre adultos e crianças. Talvez seja uma das únicas ferramentas que a gente tem hoje em que esse momento de entrega aconteça completamente, né? Então eu separei aqui algumas dicas, na verdade algumas questões frequentes que aparecem para mim na Biblioteca Amarela, de pais, de adultos no geral, e a gente vai conversando um pouquinho. A gente hoje sabe bem, né, que uma criança não começa a se relacionar com o livro a partir da alfabetização, né? Ela pode se relacionar com o livro muito antes disso, né? A gente tem que sempre lembrar que o livro, antes de qualquer coisa, ele é um objeto também. E hoje a gente tem aí milhares de livros no mercado que exploram esse objeto com projetos gráficos super ousados e bacanas. E a gente, enfim, a criança, ela pode, a partir do momento que ela nasce, desde que ela é muito pequena, se relacionar com esse livro. A gente hoje tem alguns pesquisadores que estudam esse assunto da relação do bebê com o livro, né? Vou indicar aqui algumas páginas que vocês podem seguir, que tem dicas muito bacanas de pessoas que estudam isso na prática, na teoria, e já comprovam a potência que é a literatura na vida do bebê e da troca entre o adulto e esse bebê, né?
não tenha medo de introduzir literatura na vida de uma criança muito pequena, né? A criança tem 1 ano, tem, né, 2, tem menos. Ela não precisa ter acesso só a livro de borracha, a livro cartonado, a livro que não rasga, né? E que muitas vezes esses livros também têm a sua, são válidos, né? Também têm a sua função, mas é preciso também oferecer história de qualidade, né? E por que eu digo isso? Muitas vezes a gente acha que a criança não é capaz de cuidar, né, do livro, que vai rasgar, que vai... E elas são capazes de aprender a cuidar, né? A gente precisa ensinar isso, né? Eu já tive experiências com crianças muito pequenininhas que conseguiram, impressionante, assim, fazer o melhor do que eu, pegar a pontinha da página, virar e ir virando o livro, né? Acessando esse livro, tocando esse livro de uma forma muito responsável, né? Eu também já vi crianças que transformam o livro em chapéu, né? Em túnel, enfim, fazem o que bem entendem com esse livro, e tudo bem também, né? O livro ele tem que estar nesse lugar da brincadeira, né? Ele tem que estar acessível à criança. A gente não pode ter medo, né, de colocar esse livro à disposição e de estragar. Enfim, estragar estragou, né? A gente ensina que não é assim que faz, né? Vamos fazer de um outro jeito, com todo cuidado. E a gente pode confiar nessa criança, né? E ler histórias, porque esse contato visual com o bebê, com a criança bem pequena, a voz, né, do adulto que ela está próxima, né, as entonações, isso tudo capta a atenção da criança de uma forma diferente. E ela vai sempre relacionar esse objeto livro com aquele momento de prazer, né? É legal a gente falar sobre essa questão de que a gente não lê para uma criança só para formar um futuro leitor, né? Não é só esse objetivo, né? Porque quando a gente coloca só um objetivo de formar um futuro leitor, a gente coloca essa literatura num lugar muito chato, né? A gente tem que ler para uma criança pelo momento de prazer que aquilo gera pra gente, né? Pra gente, pra elas, né? Pelo momento de afeto, de criação de laços, né? Pelo agora, não pelo futuro, né? A gente sabe que o mercado, né, ele precisa se organizar de alguma forma. E muitas vezes a forma de fazer essa organização é pela faixa etária, né? Então a gente vê muito isso em livrarias, bibliotecas, enfim. O livro indicado para criança de 5 anos, para criança de 10 anos. É uma forma da gente se organizar, mas o que eu sempre digo é que a gente não deve se ater só a isso, né? A gente precisa sempre procurar saber um pouquinho mais do que só a idade dessa criança, né? A idade, ela é um ponto, né? E existem muitos outros que a gente precisa saber para entender qual seria o livro bacana para trocar com essa criança, né? Precisa ter uma conversa, né? Um conhecimento maior de quem é essa criança, porque cada criança é única, né? E não necessariamente um livro que uma de 5 anos vai gostar, a outra também vai. Uma outra coisa que é importante sobre essa escolha, eu sempre recebo questões de pessoas que usam a literatura, né, como uma ferramenta de auxílio no diálogo com a criança. E isso é muito bacana. De fato, os livros infantis hoje eles tratam de todos os assuntos que você pode imaginar, desde os mais difíceis até os mais leves, enfim. Mas ele é uma porta, né, de diálogo entre adultos e crianças, às vezes de assuntos que a gente tem dificuldade de introduzir mesmo, né? Então ele virou uma ferramenta muito potente nesse sentido, né, de trabalhar sentimentos, emoções e angústias, enfim. Mas a gente precisa lembrar que a literatura ela é uma arte, né? E ela não tem que servir a nada, na verdade, né? A gente pode ler uma história só para rir, né? Só para brincar, né? Só para se divertir. Inclusive, eu acho que nesse momento da quarentena tem muita gente pedindo, né, livro para poder conversar com as crianças sobre o assunto do coronavírus, sobre o assunto do medo, né? E eu costumo dizer que eu acho que nesse momento, mais do que falar do medo, as crianças estão precisando de leveza, né? Então a gente trazer um livro engraçado, um livro que vai tirar a gente um pouco desse lugar de tensão, né? Às vezes tem um resultado muito melhor, né? Uma aceitação muito melhor do que a gente ficar batendo nessa tecla do medo, né? E da doença, enfim.
Então fica a dica aí de repente a gente ir para esse outro lado, né? Escolher livros mais leves, engraçados, divertidos, que nada tem a ver com esse assunto. Eu costumo dizer que eu não gosto de botar muita receita, não. Eu acho que cada um encontra a sua forma de fazer isso, né? Cada criança gosta de um jeito. Tem gente que vai ler na hora de dormir, tem gente que vai ler de manhã. Cada um vai encontrar a sua forma, né? Tem gente que é mais performático, gente que é mais fiel ao que está escrito no livro, né? Cada livro pede também uma forma de mediação. Então, eu acho que isso é muito livre, cada um vai encontrar o seu caminho, né? O que eu posso fazer aqui é dar algumas dicas de como eu faço e quem sabe isso pode funcionar para você. Leia o livro antes de ler para criança. Domina essa história, né? E eu sempre digo que eu acho que a chance da gente encantar é muito maior quando a gente é encantado. Então, quando a gente lê uma história, a gente gosta dessa história, a gente se encanta, quando a gente vai compartilhar, esse encantamento ele tem muito mais chance de passar, né? Claro que isso não é regra, né? Muitas vezes a gente também lê um livro que a gente ama, a criança não dá a mínima. E um livro que a criança ama, a gente também não dá a mínima, né? Então não é regra, mas a chance é maior de você alcançar essa atenção da criança quando você também é pega, né, pela história. E mais do que isso, essa coisa do domínio, né? Você vai tá sabendo que você vai ler para a criança, você tá antevendo os momentos de surpresa, né? As entonações da história, né? Então isso vai te ajudar muito na mediação do livro com a criança, quando você já conhece essa história, já domina o enredo. Então, leia o livro antes, se encante com o livro ou não, né? E decida não ler, enfim. Mas saiba o que, que é isso que você está compartilhando com a criança. Quando você já leu a história anteriormente, né? Você sabe do que ela trata. Tem um artifício que a gente usa às vezes que eu costumo chamar da isca, né? É uma isca que a gente joga, assim, né? Às vezes você está num momento totalmente aleatório, tomando um café da manhã com a criança, né? E aí você joga assim, né? Nossa, eu li uma história ontem sobre um coelho que não tinha orelha. Vocês acreditam nisso? Um coelho sem orelha, gente. Aí vai todo mundo, né? As crianças vão parar, olhar. Coelho sem orelha? Será que existe isso? Coelho sem orelha? Ah, acho que não existe. Ah, pois é, mas lá na história tinha um coelho sem orelha. Como é que ele sobrevive sem orelha, gente? Coitado. E aí começa, né? Ah, mas existe, não existe, como é que é? Ele escuta, ele não escuta, né? Mas é coelho sem orelha, como é que pode ser? Né? E aí começa aquele diálogo, ou seja, você já jogou uma isca, uma curiosidade, né? E aquela história, ela vai acontecer em algum momento, né? E ali a atenção já está completamente voltada para ela. Então eu costumo falar que essa coisa da gente ler antes, né? Dominar essa história também nos dá a possibilidade de jogar essa isca, né? Num momento aleatório ali do dia, para depois a gente poder contar essa história com as atenções e os ouvidos, né, super ligados. A gente sabe que a criança, quando é muito pequena, ela é muito corporal, né, muito sensorial, né? Então, realmente é muito difícil um bebê ficar parado ouvindo você contar uma história, né? Ficar sentado olhando para você. Então, o que eu costumo indicar é assim, cria um ambiente de sensorial para a criança, sabe? Alguns bichinhos de pelúcia, ou de borracha, enfim, algumas coisas que ela gosta de tocar, né? Espalhe uns livros, que não seja aquele livro que você vai ler, mas os livros de borracha, os livros que ela pode botar na boca, né? Espalhe ali no ambiente, enquanto você está lendo aquela história para a criança, né? Compartilhando aquela história, ela vai poder estar tocando, né, naquelas coisas e se relacionando com aqueles objetos, ao mesmo tempo que ela se relaciona com você, né, tem um contato visual com você, com a sua voz, com a história que você está contando, né, com o ritmo. Então, isso é uma ótima dica. Quando a criança é muito pequena, cria um ambiente em que ela possa se relacionar, né, e se movimentar com tranquilidade, né, e enquanto você compartilha aquela história com ela. E hoje eu selecionei uma história para vocês que eu amo, que é essa aqui, ó, Tota e o Calombo. É uma história que ela gera muitas perguntas para as crianças de várias idades. E ela é um livro produzido independente pela editora Incompleta. É uma capa feita em serigrafia, ela tem até um cheirinho de tinta, sabe? É uma graça, né? E os autores foi escrito pela Maya Fogel e o Marcelo Soriano.
E as ilustrações são do Rafa Campos, tá? Então vamos começar a leitura? Tota e o Calombo. Tota é uma criança como você, mas tem um calombo que ninguém quer ver. Esse calombo ela chama de Tato e é colado nela feito carrapato. Tato molhou todo o chão do banheiro, fazendo bagunça dentro do chuveiro. Já deu, Tato, você é um chato, diz ela para ele o tempo inteiro. Tota decide montar um foguete, mas Tato não para de erguer o tapete. Mamãe vai chegar e levar outro tombo. Daqui eu não saio, resmunga o Calombo. Ninguém consegue comer nessa casa. Parece até que a comida tem asa. Tota diz para Tato: abaixa essa mesa. A mãe diz para Tota: não tem sobremesa. Tota tem aula e precisa dormir, mas Tato não deixa ela se cobrir. Dorme, Tato, diz Tota irritada, e puxa de volta a coberta roubada. Tota não consegue subir a escada porque Tato não deixa a mochila parada. Está sempre atrasada, diz o motorista, e ela sobe no ônibus feito equilibrista. Tota está quieta, prestando atenção, mas Tato derruba o estojo no chão. Sossego facho, diz Tota para Tato. Sou sempre eu que pago o pato. Na hora do jogo, ninguém chama Tota, porque com Tato ela sempre capota. Some, Tato, me deixe em paz, viver com você é difícil demais. Na saída da escola, alguém chama atenção. Tem outro calombo que vai no busão. Essa é Loli, apresenta Lilo, que com sua calomba parece tranquilo. Na volta para casa, Tota está sorrindo. Tato está quieto no banco dormindo. Sorri porque o dia foi gostoso para ela. Conheceu um calombo igualzinho ao dela. Parece que a mãe cansou de tropeçar. Pergunta da porta antes de entrar. Tota, me diz, quem está aí escondido? É o calombo, mãe, que vive comigo. Agora o jantar vai ser mais sossegado. Tato ganhou um assento ao lado. Quer mais, Tato? A mãe quer saber. Obrigado, mãe. Ele é ruim de comer. Fim. Bom, para terminar, queria agradecer aí a oportunidade do Festival Estar Bem, de poder trocar um pouquinho sobre esse assunto que eu tanto gosto e, de repente, quem sabe ajudar algumas famílias a terem a literatura como aliada nesse momento dentro de casa, né? E dizer o quanto que é importante, né? A gente, muito nesse momento, acessar, né? Ajudar as crianças a acessarem a imaginação, a fabulação. Tá todo mundo preso dentro de casa. Se pra gente é difícil, para eles é infinitamente pior, né? Eles têm uma energia imensa, são muitas informações chegando que muitas vezes eles não têm tanta capacidade de lidar emocional. E, enfim, a literatura ela é uma possibilidade de elaboração, né? De você viajar para outros universos que não só esse fechado dentro da sua casa, né? Como dizia Antônio Cândido, né? A literatura ela é o sonho acordado das civilizações, né? Assim como a gente necessita do sono, né? Do sonho para manter o nosso equilíbrio psíquico, né? Talvez não haja equilíbrio psíquico sem a literatura, né? É mais ou menos isso que ele fala e eu concordo plenamente. A gente precisa acessar esse universo da imaginação e da fabulação, principalmente quando somos crianças, para poder ter sanidade e sobreviver a momentos, a vida no geral, mas a um momento como esse principalmente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu possa ter ajudado um pouquinho
E a Biblioteca Amarela continua entregando livros, né? Quem quiser dicas e quiser receber um livro bacana em casa para poder trocar com as crianças, é só mandar um zap, entrar na página do Instagram da gente, mandar uma mensagem inbox, que eu dou aquela dica super especial, faço aquela curadoria para você, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Tchau.